Pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do tratamento pré-operatório nas lesões do joelho. Aquele paciente que vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, será que é importante ou não passar pelo pré-operatório? Tá? Eu me chamo Luiz Felipe Matos, especialista em fisioterapia músculo-esquelética, e a gente vai bater esse papo sobre um ponto importantíssimo, um divisor de águas aí na reabilitação de um paciente que sofreu um trauma, uma ruptura de menisco, que sofreu uma ruptura ligamentar, muito importante, né? É claro que tem alguns casos que não tem como que não é indicado, que não tem como o paciente passar por um tratamento pré-operatório, mas na grande maioria dos casos esse paciente tem sim indicação de passar pelo tratamento pré-operatório, tá? E aí eu vou pedir por gentileza, né, você que está ao vivo ou você que está assistindo essa live gravada, que você clique aqui, ó, nesse aviãozinho, clique no botão de compartilhar e envia essa live aí para 5 pessoas, 5 colegas que você acredita que irão se beneficiar, né, com o tema, com a nossa discussão aqui. Então, se você está assistindo essa live gravada também, clica aqui, ó, e manda aí para os colegas, para os amigos, tá? Então, pessoal, quando a gente fala em tratamento pré-operatório, é muito importante a gente salientar que o tratamento pré-operatório ele vai ser um grande divisor de águas em todo esse processo de reabilitação pós-operatória do paciente. Por quê? Né, já é evidenciado, né, pelos estudos científicos, e também a gente vê isso diariamente no nosso dia a dia clínico, que o paciente que ele passa por um bom tratamento pré-operatório, ele chega muito melhor no pós-operatório imediato. É aquela coisa, né? Paciente que vai bem para a cirurgia, chega bem para a fisioterapia, né? Mais uma frase aí do nosso mestre, mentor, grande amigo Felipe Fumê, tá? Paciente que vai bem para a cirurgia, chega bem na fisioterapia, tá? Então é muito importante, pessoal, a gente salientar que o paciente a gente precisa preparar esse paciente para a cirurgia. E não é somente preparar no quesito físico, no quesito estrutural, né? Existe mais uma vertente, né? Mais uma vertente do tratamento pré-operatório, né, que foge um pouco dessa questão estrutural, que a gente vai falar aqui hoje. Porém, como eu salientei, né, existem alguns casos que o paciente ele não consegue, não é que ele não pode, é que não é indicado e que ele não consegue fazer o tratamento pré-operatório. O primeiro, né, são aqueles pacientes que sofrem um trauma, né? Muitas vezes, quando o paciente ele sofre um trauma, por exemplo, um acidente de carro, de moto, que ele tem uma fratura de patela, tem uma fratura de platô tibial, alguma fratura que envolve a articulação do joelho, na grande maioria das vezes, esse paciente vai ter que operar naquele momento, tá? Então, nesse caso aí, não é possível o paciente fazer um tratamento pré-operatório, beleza? Concordam? E também, né, quando o paciente ele sofre uma lesão que a gente chama de lesão em alça de balde, né? O que seria essa lesão em alça de balde? A lesão em alça de balde é uma lesão que acomete o menisco, né? Que acomete um dos meniscos, e é quando uma partezinha do menisco se rompe e aquela partezinha, né, aquele pedacinho do menisco ali fica solto na articulação, podendo gerar bloqueio articular. Então, quando o paciente ele sofre uma lesão em alça de balde, né, quando a partezinha do menisco se solta e fica ali na articulação, ela pode gerar bloqueio. Então, o paciente fala: pô, velho, tem hora que meu joelho trava, que eu não consigo esticar e nem dobrar ele, eu sinto muita dor e não dá, né? Dói muito, o joelho bloqueia, e aí depois de um tempinho ele vai soltando ali. E aí quando a gente faz, né, esse paciente faz um exame de imagem e vê lá que teve realmente uma lesão em alça de balde. E nesse caso, né, o paciente precisa operar o quanto antes, tá? Então o paciente
ele passou por uma lesão em alça de balde, não dá para a gente fazer um pré-operatório para aí sim ele fazer a artroscopia para retirada desse fragmento. Não dá, tá? O paciente que ele foi submetido a o paciente que foi acometido, né, em uma lesão em alça de balde, não dá para ele fazer o pré-operatório. E sim, ele precisa passar por uma artroscopia o quanto antes para ser realizado um procedimento chamado de meniscectomia, ou seja, a retirada aí desse fragmento. Então, nesses dois casos aí, pessoal, não tem como esse paciente fazer um tratamento pré-operatório. Porém, eu vou trazer aqui um exemplo bem legal e bem importante, né, que é bem comum também, que é a questão do paciente que sofre uma lesão de ligamento cruzado anterior, né, que é uma lesão, né, grave, né, para o paciente. É uma lesão que impacta bastante na vida do paciente. É uma lesão que tem diversas particularidades, né, diversos detalhes, diversas indicações, diversas contraindicações. Porém, no ambiente clínico é a mais comum, é a que a gente mais atende, é a que mais chega, é a que a gente mais tem casos aí no dia a dia. Lesão do ligamento cruzado anterior. Então, o paciente ele sofreu uma ruptura, né? Tava jogando bola, sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior. O que é que a gente tem que ter em mente logo de cara? Se o paciente, né, ele sofreu a lesão hoje, não é indicado que ele faça o exame de imagem e ressonância magnética hoje. Por quê? Porque o joelho dele ainda é demasiado, vai estar muito inflamado, vai ter muito infiltrado, muito líquido inflamatório ali. Então esse líquido, esse inchaço vai mascarar a imagem da ressonância magnética. Então muitas vezes não vai dar para a gente evidenciar se realmente houve ou não lesão, tá? Até mesmo a questão do teste físico, a gente pode ter uma certa dificuldade para realizar o teste físico com esse paciente, o exame físico, na verdade, pode ter uma certa dificuldade. Então, se o paciente rompe hoje, o ideal é que a gente realize, né, que ele passe pela ressonância magnética, né, uns 3 dias depois do incidente, tá? Que aí o joelho vai estar menos inchado, vai ter menos infiltrado ali inflamatório, então a gente vai conseguir observar melhor, juntamente também com o exame, né, os testes físicos, o exame físico, o exame clínico, na verdade, para que a gente possa estar correlacionando a imagem com a clínica, beleza? E aí, né, o paciente, depois de 3 dias, foi submetido à ressonância magnética. E realmente foi evidenciado lá na ressonância. Que esse paciente sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, tá? E aí? Vamos fazer o pré-operatório ou opera logo? Vamos trazer essas duas vertentes. Vamos supor que esse paciente faça a cirurgia, não faça o tratamento pré-operatório. O que é que pode acontecer? O paciente que ele não faz o pré-operatório, ele opera logo de cara, né? Provavelmente isso a gente está falando, pessoal, do sedentário, tá? A gente não está falando de atleta. Atleta é outra pegada, é outra coisa. Atleta profissional. A gente está falando aqui da pessoa do dia a dia, né? Gente como eu, gente como você, pessoa do dia a dia, né? Que por um acidente, por uma infelicidade, rompe ali o LCA, beleza? E aí, esse paciente que não faz o tratamento pré-operatório, que não se prepara, que não é preparado para a cirurgia e ele opera logo de cara, ele tende a evoluir com dificuldades no pós-operatório. Por quê? Porque ele vai chegar no pós-operatório com o joelho mais demasiado, ele tende a chegar com mais dor, consequentemente com mais dor, e devido a mais edema e mais dor, ele vai chegar descarregando menos peso. Entendeu? Com mais dificuldade para descarregar peso. E existe um estudo, né, que mostra que o paciente que descarrega mais peso
né? O paciente que pisa, que descarrega peso num pós-operatório isolado de LCA, né? Que essa descarga de peso tende a prevenir, né, a questão do surgimento de dor anterior. Por quê? Quando ele pisa, ele ativa o quadríceps, né? E boa ativação do quadríceps é algo que vai prevenir o surgimento de uma dor anterior do joelho. Beleza? E aí esse paciente ele vai ter também, né, um grau de inibição muscular muito grande, né? Devido ao edema, ao trauma, a todos os aspectos da cirurgia, né, questão do garrote e tudo mais, que isso aí gera naturalmente a inibição. Todo paciente que passa, né, por uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, ele vai ter inibição artrogênica, inibição no quadríceps, uns mais e outros menos, mas todos vão ter, tá? E aí, o que acontece? Esse paciente que ele já vai para a cirurgia sem fazer o pré-operatório, ele tende a evoluir não tão bem, tá? A gente vai ter dificuldade para evoluir com esse cara, com esse paciente, né? É um paciente que vai ter mais dor, é um paciente que não vai ser, que ele vai chegar com mais restrição de amplitude de movimento, que a gente vai, para dobrar vai doer mais, então a gente vai ter que ir com mais calma e tudo mais. Então é um paciente que tende a evoluir de forma mais lenta e alguns até ter complicações, tá? Como dificuldade para ganhar extensão, entre outros, tá? E aí agora a gente volta e vai para o segundo cenário, aquele paciente que opta por fazer o pré-operatório. Então o paciente rompeu o LCA e escolheu passar pelo pré-operatório. O que é que o fisioterapeuta ele precisa ter em mente em relação a objetivos no tratamento pré-operatório? Primeiro de tudo, pessoal, você precisa saber que a função primordial do pré-operatório é justamente fazer com que o paciente ele chegue bem para a cirurgia e que no pós-operatório imediato a gente consiga receber esse paciente na fisioterapia num aspecto melhor, né? Mais tranquilo, para que a gente possa evoluir com mais facilidade com esse paciente. Beleza? Tudo ok? E aí no pré-operatório a gente vai dar ênfase a alguns pontos, tá? Vamos lá, a gente vai dar ênfase em alguns pontos e se eu fosse você eu anotava, pegava papel e caneta aí, já ia anotando, porque você não pode deixar fugir nenhum ponto desse. O paciente não pode ir para a cirurgia sem estar preparado dessa forma que eu vou te falar aqui agora, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Questão de amplitude de movimento. Anota aí, ó. Amplitude de movimento. Primeiro objetivo no pré-operatório, né? A gente está dando um exemplo aqui da lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Então, mobilidade. O paciente ele tem que ir para a cirurgia com extensão completa. Paciente que não vai para a cirurgia com extensão completa, paciente que vai para a cirurgia com flexo de joelho, com déficit de extensão, tende a evoluir mal no pós-operatório. Vai chegar com flexo e vai ter muita dificuldade e dor para ganhar extensão. E a gente sabe muito bem que a extensão do joelho é um dos pontos principais no processo de reabilitação ali imediato do paciente. E infelizmente é uma das coisas que os fisioterapeutas mais erram hoje, né? É claro, o fisioterapeuta que não tem um conhecimento mais especializado frente à reabilitação do joelho, é algo que os fisioterapeutas mais erram, é essa questão da extensão, tá? Então a gente recebe paciente aqui com 30 dias, né? Tem paciente que chega com 30 dias, com 20 dias, que estava fazendo fisioterapia em outro serviço, quando chega aqui está com déficit. Então a gente precisa criar isso aí. Então o paciente ele tem que ir para a cirurgia com extensão zerada, sem nenhum déficit de extensão, tá? Primeiro ponto. Segundo,
né, que entra também na mobilidade, flexão de joelho. Pô, Luiz, mas você fala tanto nessa questão da extensão e a flexão, não é importante? Importantíssima. Então, a gente não pode liberar o nosso paciente para ir para a cirurgia com menos de 120 graus de flexão de joelho, tá? Então, se o paciente tem menos de 120 graus aí de flexão, a gente precisa ganhar um pouquinho mais, precisa forçar mais aí para esse paciente ir com, no mínimo, 120 graus, beleza? Então, o paciente tem que ir com no mínimo 120 graus, muito importante, pessoal. Então, primeiro aspecto, anotou aí? Se não anotou, vou repetir, tá? Mobilidade, o paciente tem que ir para a cirurgia com mobilidade restaurada, nada de ir para a cirurgia com déficit de mobilidade, nada. Vá para a cirurgia, libera o seu paciente para a cirurgia com extensão completa e com no mínimo 120 graus de flexão, beleza? Segundo ponto, questão do processo inflamatório. Pessoal, aqui é muito importante. Essa questão do processo inflamatório é o seguinte: no pós-operatório imediato é um divisor de águas, a questão do controle do processo inflamatório. Por que eu falo isso? Porque o paciente que ele chega no pós-operatório com o joelho inflamado e ele não consegue, a gente não consegue controlar esse processo inflamatório, logo a gente não consegue evoluir com esse paciente, beleza? Então, o processo inflamatório no pós-operatório imediato é um divisor de águas, tá? Então, se o meu paciente ele vai para a cirurgia com o joelho inchado, inflamado, se ele vai para a cirurgia com o joelho edemaciado, ele vai chegar com o joelho com mais edema, com mais processo inflamatório. Então vai ser péssimo isso. Então, em hipótese alguma, libere o seu paciente para a cirurgia com o joelho com edema, com o joelho inflamado, com o joelho edemaciado. Esse é o segundo objetivo aí do pré-operatório: controlar o processo inflamatório, controle do processo inflamatório, tá? Nem pensar em liberar o paciente para a cirurgia com edema, com processo inflamatório ali presente. Ah, Luiz, mas o meu paciente ele não bota gelo em casa, né? Tem muitos alunos que trazem essa queixa aí, essa questão. Será que seu paciente não está colocando gelo em casa porque ele não sabe ou porque realmente é desleixo dele? Tem muito fisioterapeuta, pessoal, que não ensina para o paciente. Ah, vai botando gelo. O paciente lá sabe como tem que botar gelo. Às vezes o cara é dentista, às vezes o cara trabalha no comércio, é empresário. O cara não tem que saber isso. O paciente não tem que saber isso. Entendeu? É dever nosso ensinar para o paciente como é que ele vai fazer uma boa aplicação de gelo. O que é que eu faço aqui na clínica? Eu tenho um vídeo, né, gravado, onde eu ensino, um vídeo de 5 minutos, onde eu ensino nesse vídeo como é que o paciente vai fazer o gelo, vai aplicar o gelo. Então, pego lá no vídeo a bolsa, o saco de mercado, coloco o gelo, mostro a ele como é, mostro a ele como dá o nó, mostro a ele como é que ele vai aplicar no joelho, mostro a ele como é que ele vai enfaixar e falo a ele como é que ele vai, quanto tempo ele vai deixar, tá? Então isso é algo que eu realizo aqui na minha clínica e dá certo, porque a partir do momento que eu falo para o paciente e mando um vídeo pro WhatsApp dele, na mesma hora a minha secretária já envia, ele vai ter ali, ó, conteúdozinho na palma da mão. Então ele vai, pô, agora é hora do gelo, vamos ver como é aqui. Botou, tal, tá assistindo um vídeo, tal, fazendo a bolsa dele, tá tudo certo. Então muitas vezes o paciente não bota o gelo porque não sabe, ou ele faz o gelo de forma errada, coloca aquela bolsinha de gel. Aquela bolsinha de gel, pessoal, não é indicado. Por quê? A gente precisa, o paciente ele precisa manter ali cerca de 30 minutos o joelho sendo resfriado. Então, se ele faz com a bolsinha de gel,
o que acontece? Chega 10, 12 minutos ali, já perdeu a temperatura, já esquentou. Então não vai ter um efeito duradouro. Então o gelo mesmo é o principal, é o melhor caminho. Então ensinem, mostre, né? Oriente bem o seu paciente. Muitas vezes o seu paciente não está fazendo gelo, não está evoluindo, não está conseguindo controlar o processo inflamatório porque ele não sabe. Ou ele está dizendo que está fazendo gelo, você acha que ele está fazendo dessa forma que eu falei, quando vai ver ele está fazendo com bolsinha de gel, aquela que vem de farmácia, ou está fazendo com um pouquinho de gelo assim que ele bota aqui. Essa bolsa tem que abraçar o joelho de lado a lado. Tem que abraçar o joelho de lado a lado a bolsa de gel. A bolsa de gelo. Beleza? Então se o paciente não faz assim, ele vai ter dificuldade. Então muitas vezes é falha do fisioterapeuta que não orienta o paciente. Então oriente o seu paciente, tá? Então vamos recapitular aqui. Quais são os pontos primordiais no tratamento pré-operatório? Primeiro, que eu já falei, a questão da mobilidade. Nada de liberar paciente para cirurgia com déficit de extensão e com menos de 120 graus de flexão de joelho. Isso aí, pessoal, a gente está falando aqui, contextualizando dentro da lesão do ligamento cruzado anterior, né, que como eu falei lá no início, é a que a gente mais tem acesso, que a gente mais tem pacientes em termos de demanda aí no dia a dia, beleza? E provavelmente com você vai ser a mesma coisa, tá? E aí, o segundo ponto, controle do processo inflamatório, né? Ensinar o paciente a fazer o gelo da forma correta, mostrar para o paciente, se não gosta de gravar vídeo, não tem problema. Mostra o paciente, faz uma bolsa de gelo aí na sua clínica ou na casa do paciente, aplica lá, mostra e tá tudo certo. O seu paciente precisa saber como fazer, tá? Terceiro ponto, pessoal, ativação muscular. Anota aí. Terceiro objetivo do tratamento pré-operatório após lesão do ligamento cruzado anterior. Ativação do quadríceps. Ah, Luiz, mas você fala tanto nessa questão do fortalecimento em conjunto, a gente só precisa ativar o quadríceps. O quadríceps é fundamental, por quê? É o principal, porque faz parte do mecanismo extensor. Porém, no tratamento pré-operatório, pessoal, eu trabalho tudo. Trabalho quadril, tá? Fortalecimento do quadril, quadríceps, ativação ali com eletroestimulação, panturrilha, posterior, eu preparo o paciente, tá? Porém, isso aqui que eu estou falando, da ativação muscular, do primordial é quadríceps, tá? Então, nada de liberar paciente sem ativação no quadríceps, com quadríceps lá que nem gelatina, cheio, todo inibido. Vamos trabalhar eletroestimulação, vamos zerar extensão, vamos colocar esse paciente para ativar esse quadríceps. E dentro, né, dos caminhos da ativação do quadríceps, a gente tem uma série de estratégias aí que a gente utiliza. SLR anterior, a própria ativação, o paciente deitado com o joelho em extensão, isometria, cadeira extensora, leg press, tem diversas, o próprio agachamento com eletroestimulação, cadeirinha, diversas estratégias, tá? Aí vai depender de como o seu paciente está, qual é o grau de dor, quanto tempo de lesão ele tem, grau de instabilidade, déficits e tudo mais, tá? Porém, esse ponto é muito importante, ativação muscular. Não libere o seu paciente para a cirurgia com quadríceps parecendo uma gelatina, sem ativação nenhuma, tá? E aí a gente entra no quarto ponto, né, que é muito importante também, pessoal, que é a questão das orientações. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó, de um paciente nosso que operou semana passada e eu orientei ele
realizei o quarto ponto, esse quarto ponto aí. Deixa eu só procurar a foto aqui, que vocês vão entender bem o que é essas orientações que a gente dá no pré-operatório. Aqui, ó, achei. São essas aqui, ó. Aqui, vamos lá. Essa foto aqui simplifica, retrata bastante o que eu vou falar aqui agora, a questão das orientações. Então a gente já falou aí, ó, alguns pontos importantes que não podem faltar no tratamento pré-operatório do seu paciente. Primeiro ponto, questão da mobilidade, pessoal. Nada de liberar paciente com déficit de extensão para cirurgia, entendeu? O paciente tem que ir para a cirurgia com extensão completa e com no mínimo 120 graus de flexão. Segundo ponto, processo inflamatório. O paciente tem que ir para a cirurgia com processo inflamatório controlado, sem o joelho edemaciado, sem estar edemaciado, beleza? Terceiro ponto, ativação do quadríceps. O paciente tem que ir para a cirurgia, ó, com o quadríceps ativado, beleza? E o quarto ponto é esse aqui, ó, são as orientações de posicionamento no leito. Então, se o paciente ele vai passar, né, por uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, você, fisioterapeuta, precisa orientar ele a como se posicionar no pós-operatório imediato, quando ele está lá no leito, tá? Então perceba que ele está com dreno aí da cirurgia, né? Acabou de chegar no leito aí, já me mandou essa foto, já pedi a ele, quando ele chegou no quarto, ele mandou mensagem, tal, para falar que estava bem, tudo certinho. Eu assisti a cirurgia dele. Ele me mandou mensagem e falou assim, ó, tira uma foto do posicionamento aí e me manda, para eu corrigir. E tava certinho, tudo certo. Beleza? O que é que a gente precisa se atentar e orientar o nosso paciente? Primeira coisa, em hipótese alguma, coloque nada debaixo do joelho. Primeira orientação. É muito comum, né? Infelizmente, isso ainda é comum. Tem diminuído bastante, porém é comum. Acontece ainda que o paciente, quando sai da cirurgia, é normal que ele saia com dor, joelho mais inchado, aquela dor, aquela coisa e tudo mais. Então, o que seria uma posição de conforto? Ele pegar uma almofadinha ou um lençol e colocar debaixo do joelho. Porém, para o paciente que foi submetido a uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, isso é péssimo, péssimo. Por quê? Se você coloca uma almofada debaixo do joelho do seu paciente, ele vai desenvolver isso aqui, ó, flexo de joelho, né? Ele vai viciar nessa posição. Então, quando tirar a almofada, o joelhão dele vai estar assim, ó, em flexo. E o que a gente quer, ó, é extensão completa, tá? Então, em hipótese alguma, oriente o seu paciente para colocar nada debaixo do joelho e fale para ele, olha, não coloca nada debaixo desse joelho, tá? Deixa o joelho sem nada debaixo. Esse apoio você vai colocar aonde? Na região distal, lá no calcanhar, na região ali do tendão calcâneo. Coloca ali, ó, a almofadinha lá no calcanhar, tá? Por quê? A partir do momento que ele coloca no calcanhar, vai levantar a perna, o joelho fica livre embaixo e a gravidade vai agir sobre a articulação do joelho, né, fazendo assim, né, o estímulo para a extensão, tá estimulando a extensão, né? Porém, nesse caso aí o paciente não estava com o apoio no tornozelo, estava sem nada. Então, se o paciente está com muita dor e o apoio no tornozelo vai gerar mais dor a ele, não usa nada, só não botar nada debaixo do joelho, tá? Não bota nada debaixo, deixa a perna reta, que é o caso do nosso paciente aqui, ó, beleza? A segunda orientação, ponta do pé apontada para o teto, nada de ponta do pé, ó, apontada lá para a porta, lá para a parede, nada. Por quê? Se a ponta do pé do paciente vai lá para a parede, ele automaticamente realizou uma rotação de quadril.
Se ele rodou esse quadril, o joelho tende a ficar inflexo. Se o joelho fica inflexo, a gente está viciando ele numa posição que a gente não quer, que é a posição de flexo de joelho. Logo, ele não vai conseguir, ele não vai evoluir bem na questão da extensão, tá? Então, guardem essas orientações de posicionamento, beleza? O paciente não pode ir para a cirurgia sem saber isso, pessoal. Não pode, em hipótese alguma, tá? Ele tem que ir para a cirurgia sabendo como se posicionar, tanto no leito do hospital como quando ele chegar em casa, tá? Porque às vezes não dá para ele vir no dia seguinte. Esse paciente ele operou na quinta, na sexta de manhã, ele já estava aqui na clínica com a gente. Mas e se ele não pudesse vir na sexta, só pudesse vir na segunda, e eu não passasse essas orientações para ele? Ele ia passar o final de semana todo sem seguir? Entendeu? Então, oriente o seu paciente em relação também a posicionamento, tá? Também. Nada de mandar paciente para a cirurgia sem orientar em relação ao posicionamento. Beleza? E aí eu vou mostrar para vocês agora, ó, como é que chega o paciente que faz um bom tratamento pré-operatório. Deixa eu te mostrar aqui como é que esse paciente chega. Cadê o vídeo? Aqui, ó. Esse paciente chega assim, ó. Porque eu acho que quando eu coloco o áudio do vídeo, fica sem o meu áudio. Eu tenho esse... Pera aí, vamos fazer outro teste. E agora, me escuta? Tá ouvindo meu áudio agora? Dá um feedback aí, se tá ouvindo minha voz agora. Aguardando o feedback aí para eu explicar isso aqui, que isso aqui é importante. Alguém dá um feedback aí, pessoal? Agora sim, tá ok. Então, paciente que ele vai para a cirurgia, ou paciente que faz um bom tratamento pré-operatório, vai bem para a cirurgia, chega assim, ó. Olha como esse paciente chegou. Primeiro dia de pós-operatório, paciente operou na quinta, esse vídeo eu gravei na sexta, 10 da manhã. Olha como esse paciente chegou. Extensão zerada, tá? Então a gente vê que não tem nenhum espaço ali entre o joelho dele e a maca, ou seja, extensão zerada, com um dia de pós-operatório, já chegou com extensão zerada. E o quadríceps, ó, ativo. Eu pedi para ele manter o quadríceps contraído, e o calcanhar dele, ó, já levanta, já desencosta da maca. Isso mostra o quê? Que ele está com uma boa ativação no quadríceps e também com uma extensão terminal, né? Com a extensão toda zerada. Então isso aqui, pessoal, é um sinal que o paciente ele fez um bom tratamento
pré-operatório. Isso aqui, ó, é o que a gente espera com todos os pacientes. A gente espera que o paciente chegue assim na fisioterapia após a cirurgia. Porque quando o paciente chega nessa pegada aí, ó, ele tende a evoluir muito melhor do que aquele paciente que não se preparou para a cirurgia. Entendeu? Aquele paciente que chegou com déficit, chegou com dor, com edema, entendeu? Então, pessoal, isso aqui, ó, é o que a gente espera, tá? Do paciente que faz o tratamento pré-operatório. Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui para vocês verem como aqui, ó, como foi que esse joelho desse paciente chegou, ó. Então, essa foto é um dia após a cirurgia. Percebe que o joelho dele está um pouquinho inchado, mas não é aquele inchaço absurdo, aquela coisa toda. Desculpa. Perceba que o joelho desse paciente, né, tá sequinho. Ele não tá com aquele edema, aquela coisa toda, aquele edema gigantesco, né? Foi um procedimento cirúrgico. Olha como o joelho desse paciente chegou com menos edema, com pouco edema. Tem edema? Tem. Não estou falando que não vai ter edema. Vai ter edema, óbvio que vai ter edema. Porém, olha a intensidade desse edema. Chegou com pouco edema. Então, o paciente que faz um bom tratamento pré-operatório, ele chega com menos edema, chega com menos processo inflamatório. E, consequentemente, ele consegue descarregar mais peso. A gente consegue evoluir melhor com esse paciente. Mas por que ele chegou com pouco edema? Porque ele se preparou para a cirurgia. Foi um paciente que fez 3 meses de pré-operatório aqui com a gente. Um paciente que se preparou bem para a cirurgia, tá? Então, olha como o joelho dele chega, tá? Comparado a uma pessoa que não faz o pré-operatório, né? Chegou bem, chegou com pouco edema, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho se tem alguma outra coisinha aqui. Aqui, ó, a foto da flexão dele, né? Tudo isso aí no primeiro dia, 90 graus de flexão. Primeiro dia, beleza. Esse paciente, ele também foi submetido a uma sutura de menisco. Então, na sutura de menisco, a gente não pode passar dessa angulação, tá? A gente tem que manter até 90 graus de flexão de joelho até 4 semanas. Então, do primeiro dia até o final da 4ª semana, a gente não pode dobrar mais que 90. Então, ele já chegou com um dia de pós-operatório com 90 graus de joelho. Então, no quesito mobilidade e ativação, esse paciente já chegou dando show na fisioterapia. Mas isso por quê? Porque ele foi preparado, ele realizou um bom tratamento pré-operatório, tá? Então não tem segredo, pessoal. O paciente que vai bem para a cirurgia chega bem na fisioterapia. A gente precisa estar sempre salientando isso, tá? Então, pessoal, essa live de hoje, o intuito foi esse, de trazer um pouco a importância do tratamento pré-operatório, né? A live vai ficar salva e essa semana a gente ainda volta aqui para estar trazendo mais lives, mais conteúdo para vocês. Então fiquem ligados aí no anúncio do próximo dia da próxima live, tá? Grande abraço e excelente tarde a todos vocês.